Tal Momento, o espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Um bom dia para você nesta segunda-feira, em que estamos aí dando início a mais um ciclo semanal, esse dia 30 de agosto, que passou como uma flecha. Bem-vindo ao nosso Tal Momento, esse momento nosso que o nosso intuito é trazer luz a experiências já vividas e projetar faíscas de luz, aquelas que podem vir, quem sabe, durante essa semana. E talvez você comece a perceber, tem um jeitinho meio diferente de falar, sabe por quê? Estou me acostumando mais com esse microfone, estou me acostumando mais com esse negócio de ficar falando aqui, às vezes olhando para a parede, às vezes olhando para um pano, só para o microfone, para a tela do computador. E as coisas vão ficando mais naturais, acredito eu, né? Então, talvez você perceba aí o meu jeitinho, vai chegando mais no que eu sou de verdade, viu, gente? Então, não se decepcione tanto. Não que eu estivesse fingindo antes, mas se você já passou pela experiência de ter que se acostumar a gravar você mesmo falando, se ouvir, né, gravar os seus próprios pensamentos, talvez você saiba da estranheza que eu estou falando até que isso vire uma coisa natural. E aí eu tô agora aqui, me sentindo bem mais tranquilo. Posso começar a tecer aqui os meus pensamentos, as reflexões, sem tanto reflexo de outros que eu admiro. Inclusive, acredito que se você pegar um podcast meu e escutar junto com o Clóvis de Barros Filho, você vai ver que é quase uma cópia na maneira de falar até semana passada. E eu vou tentar daqui para frente ser mais eu, porque estou me afinizando mais com esse negocinho aqui na minha frente. Então se prepare que daqui para frente você vai ter um podcast talvez mais descontraído, mais relax, mais mineirinho também, só que não sem conteúdo bom. E de hoje eu gostaria de a gente falar a respeito, inclusive, sobre isso, né? Dessa adaptação, deste costume. Eu gostaria de falar resultados de reflexões feitas com uma amiga a respeito do envelhecimento, né, da maturidade. Uma chance de você já saber que a maturidade não tem necessariamente a ver nada com a idade biológica do ser, né, mas um reflexo, um resultado de experiências vividas na vida. Mas as coisas ainda assim não são tão desconectadas, não são tão dissociadas, né? A idade, ela vai ter o seu limite de madureza, né? De maturidade, se a gente pode falar assim. Não tem coisas que não dá para ultrapassar. A barreira biológica parece impedir determinadas extrapolações da maturidade, né? Ou seja, haverão sempre traços que condizem mais com a idade biológica do que com a maneira efetiva de pensar e de sentir a vida. E aí, o que acontece? Conversando com essa amiga, a gente falando inclusive sobre os resultados que às vezes são bem complexos, né, do Covid-19. Eu já peguei o Covid-19, ela também, e a gente conversando dos cuidados que nós tomamos, principalmente depois, né, de ter passado por essa experiência que para uns aparentemente não deixou marca nenhuma, para outros umas marcas mais profundas, para outros sequelas mais graves. E graças a Deus, tanto ela quanto eu não tivemos tantas marcas, vamos falar assim, mais profundas, né? Enfim, sobre a experiência de ter pegado o Covid-19. Porém, né, como das marcas não são só negativas, existem marcas positivas. E uma delas nós chegamos à conclusão que é o cuidado acentuado conosco mesmo, né? O cuidado para que a gente consiga tratar a si mesmo melhor e, consequentemente, as outras pessoas. E nós começamos a falar a respeito do quanto envelhecer nos deixa mais responsáveis muitas vezes, não todas, né? Tem, lógico, obviamente, pessoas por aí que já de idade avançada que não conseguiram desenvolver um senso de responsabilidade nem por si mesmo e tampouco por outras pessoas. Mas o nosso foco aqui é quem não quer ver estrela não olha para o céu, certo? A gente vai falar sobre nós que estamos aí já despertos e desejosos de olhar melhor por nós, para nós e aos que nos cercam. E a gente vai chamar isso muitas vezes de maturidade. A maturidade é a nossa capacidade de
interagir de maneira melhor e mais profunda com o mundo que nos cerca. A maneira que nós temos de compreender melhor, né, o ambiente em que nós estamos relacionando com eles e se comportar, né, agir de uma maneira em que nós venhamos a preservar o bem-estar, né, de todos. O senso moral, né, a maturidade, ela nos permite sermos pessoas que estarão mais conectadas com a importância da vida de todos os que nos cercam. E aí, a gente refletindo a respeito disso, eu parei para pensar aqui com os meus botões e vim chegando na conclusão de o quanto nós, o envelhecimento, querendo ou não, de certa maneira, ele nos deixa mais maduros, né? A maturidade, ela vai surgindo principalmente quando você tem experiências que comprometem a sua existência, comprometem a sua vida. E quanto mais viver, quanto mais anos de vida vão se passando, mais chance de exposição a situações que podem testar a sua capacidade intelectual, emocional, né, psicológica, espiritual, a sua fé. E essas experiências, elas vão nos trazendo, de fato, uma expansão de como enxergar a vida, né? E aí, na nossa conversa, eu estava brincando com ela, dizendo que quanto mais velho, a tendência da gente gripar é menor. E o que isso tem a ver, né? Quando você vai ficando mais velho, você vai percebendo que existem atitudes que de fato rebaixam, né, a sua imunidade, elas conseguem te enfraquecer e você começa a evitar essas coisas. Quando você depende da sua saúde para trabalhar, para cuidar de você ou para cuidar de alguém, quando você percebe que você tem uma determinada importância no meio onde você está e você, ao entender isso, vai trabalhando para que a sua parte neste sistema, né, familiar, social, ele não venha ficar no déficit da sua presença. E aí você vai se cuidando melhor, você vai se tratando melhor e você vai descobrindo fragilidades que antes você não via. E a juventude, ainda que ela traga em alguns, né, um certo nível de maturidade, a gente vai descobrindo que ela só vem mesmo pela experiência que os anos te oferecem. E às vezes você acha que já tem todas as respostas da vida, e de fato você pode até ter algumas respostas. O problema é quando a vida vem mudando as perguntas. E quando a vida muda as perguntas, se você não se preparou bem, talvez as suas respostas, elas tendem a ficar ultrapassadas, né? Elas tendem a ficar antiquadas. E é por isso que é importante estar atento ao presente, ao autoconhecimento, para que você possa, entender a você mesmo. E refletindo nesse assunto, me veio à mente, por ter lido há pouco tempo na Apologia de Sócrates, um trecho de quando o Sócrates é declamado, né, no templo de Delfos como o ser que seria o ser mais sábio de Atenas. E isso não foi revelado a ele diretamente, né? Então foi alguém que estava com ele, um grande amigo, né? Um companheiro ali estava com ele, e ele ficou incomodado, ele ficou extremamente incomodado com essa notícia, né? E ao sentir esse incômodo, foi Sócrates tirar satisfações, né? Ele foi querer entender por que ele era considerado, né? Foi considerado ali o ser mais sábio de Atenas, e saiu em busca de querer, inclusive, encontrar uma certeza de que ele não era. E aí ele começou a questionar outras pessoas que ele considerava sábio, né? E foi buscando essa resposta para poder satisfazer a própria ignorância, de entender que ele não era talvez aquele ser mais sábio. E ele foi descobrindo pela pesquisa que as outras pessoas que ele mesmo considerava sábio não eram tão sábios, porque eles achavam o tempo todo que tinham a resposta para tudo. E quando você ainda acredita que tem todas as respostas da vida, automaticamente você já se coloca numa condição de não ser uma pessoa tão sábia, porque você não viveu todas as experiências. Você não tem, como diria, né, o próprio Platão, você não tem um gabarito da vida, de todas as experiências, de todas as vidas.
Então, entender a própria ignorância muitas vezes é conseguir perceber que ainda há algo a ser aprendido, há experiências novas a serem vividas, e quanto mais idade, mais chance de ter tido mais experiências, e também aumenta a possibilidade de você adquirir sabedoria através da sua própria jornada. Então, quando você começa a praticar atos que te levam à gripe, por exemplo, né? E essa conversa surgiu toda por causa de falar da gripe. Quanto mais velho, menos a gente gripa. Quando você passa por algumas gripes e você entende que algumas ações te levam a resfriar, você pensa, poxa, isso é ruim. Posso evitar situações que me levem a isso, e você vai modificando o seu proceder para entrar cada vez menos nesse tipo de contexto que escorre o nariz, que deixa de cama, que dá dores, que de fato rebaixa a sua potência de agir, né? E aí, poxa, a gente entendendo isso pode ser aplicado a outros campos da vida também. Quanto mais você vive, quanto mais você está atento às suas experiências, mais você consegue retirar aprendizado do atual momento que você está, e tenta parar de buscar o entendimento das vidas e das experiências que você ainda não viveu. Você não terá a sabedoria de uma pessoa de 50 anos se você ainda tem 49, porque a sabedoria dos 50 é quem atingiu 50. Não dá para ter aos 30 a sabedoria de quem tem 35, 40, 60, 90 anos. E aí, quando você percebe que, apesar de ter bastante conhecimento já, e você poder ter já lido muitos livros, né, ter experimentado muitas coisas na prática, você é limitado na sua maturidade apenas às experiências que você já teve. E isso diz muito sobre o nosso cuidado da gente com a gente, da gente para com os outros. E quando você deixa de querer ter todas as respostas para todas as experiências, te dá a possibilidade, inclusive, de estar mais empático com as pessoas, mais atencioso a querer ouvir histórias que você ainda não conhece. A chance de você ser uma pessoa mais simpática é maior, porque quando você acha que você já domina todas as coisas, a sua paciência para ouvir histórias novas ela é reduzida. Então, se você já entende que você já sabe muito, raramente você vai aprender algo com alguém, né? A não ser que esse alguém seja tão mais arrogante que você e te faça silenciar por alguns instantes para você aprender uma coisa que certamente você ainda não sabe. Mas se você tem a sabedoria, e aí talvez a gente possa chamar isso de sabedoria, de silenciar diante de histórias que você não conhece, você pode aprender muito mais, né? E aí eu queria trazer um trechinho até do Sócrates, quando ele tem uma conversa com uma determinada pessoa, e ele diz assim no final, né, a conclusão de Sócrates é ele dizendo assim, olha, sou mais sábio do que este homem, porque nenhum de nós parece saber nada grande e bom, mas ele se diz saber de algo, embora saiba nada, ao passo que eu, como sei de nada, não digo saber. Vou repetir aqui para você, olha, sou mais sábio do que esse homem, porque nenhum de nós parece saber nada grande e bom, mas ele se diz saber de algo, embora saiba nada, ao passo que eu, como não sei de nada, não digo saber. Então olha que interessante, o Sócrates está dizendo assim, ó, sabe quando você conversa com uma pessoa e você tem noção de que ela não sabe do que ela está falando e ela faz um esforço grande para tentar te convencer da profundidade de um assunto e ela nada na superfície? É isso que Sócrates está dizendo. Às vezes é interessante você apenas afirmar assim, olha, não sei sobre esse assunto. Se você tiver mais para poder me ensinar, para me contar, eu estou à disposição. Isso certamente nos coloca na possibilidade de engrandecer o próprio saber, porque aí você vai escutar por uma nova perspectiva algo, ou pela primeira vez você vai escutar algo que você nunca tem aprendido. Então a maturidade, né, ela é mais pela sua capacidade de entender aquilo que você já viveu, e que o que você viveu não são todas as histórias do mundo, é apenas a sua história. E na certeza disso, você se permite a cada dia
conhecer algo novo, aprender algo novo, ainda com quem você talvez julgue não ter nada a aprender. Então, se você hoje gripa menos, certamente você é mais maduro do que há 1 ano atrás, 5 anos atrás. Se você expõe menos a sua vida a risco, você já entendeu, já tem maturidade suficiente para saber um pouco do seu lugar no mundo e que pessoas te querem bem, que você pode ajudar pessoas, você pode ser útil na vida de algumas pessoas e na sua própria, e isso não tem preço, né? Então, eu desejo que você possa cada vez mais estar atento e desperto ao seu senso de maturidade, que você possa entender que você tem muito a aprender, embora já possa ter aprendido muitas coisas, e que você também pode ensinar muitas coisas, embora já possa ter ensinado tanto ou não tenha ensinado quase nada, porque é quase impossível passarmos pela vida sem ensinar algo a alguém, ainda que seja como não agir. E aí o meu desejo é que você possa cuidar melhor de você mesmo, para despertar ainda mais a sua maturidade, para que você possa viver uma vida mais feliz, uma vida mais presente, uma vida que possa valer a pena ser vivida. Então, uma excelente semana para você, um beijo imenso e até o nosso próximo Tal Momento.